atrasar, né? Ok. Muito bem. Namaskar novamente, minhas queridas. Então, a gente não dá esse intervalo muito grande, sabe por quê? Para a gente não comer. Para não dar chance de a gente comer, porque a gente vai para os asanas agora. Então, de manhã é de jejum, agora tem que ser também, né? Não dá, senão a gente pode passar mal, tá bom? Então, amanhã de manhã também, né? Cheguem para aula sempre de jejum, aí às 9 tem um intervalinho para poder comer, tomar um café. A nossa prática de asanas de sábado de tarde, domingo de manhã e domingo de tarde, ela é mais detalhada, no sentido que a gente vai praticar novamente os asanas, mas agora com todas as informações que um instrutor de yoga precisa, tá? De como possibilitar, né, todas as variações, como eu posso conduzir esse asana, quais os benefícios físicos, psíquicos desse asana, né? Porque a gente pode daí também estar considerando as nossas necessidades, mas quando a gente começar a dar aula, nesse momento, durante o curso de formação, essa informação é preciosa para vocês considerarem as necessidades de vocês, observarem os resultados, os efeitos e conferirem se realmente faz sentido aquilo que a gente disse como sendo os benefícios. Mas depois, quem quiser trabalhar mesmo, né? Quem quiser fazer a formação e com o certificado virar um instrutor de yoga vai então poder ajudar melhor as pessoas, tá bom? Então, para a gente começar já movimentando o corpo, né? Vamos nos levantar um pouquinho, só para a gente sair, né, da letargia, que a gente entrou um pouquinho aí nas aulas teóricas, às vezes a gente fica, né, um pouquinho aqui. Então, a gente vai só dar uma alongadinha, preparar um pouquinho o corpo, os pés colocar um pouquinho mais para trás, e a gente vai fazer 2 asanas, e depois a gente vai conversar também um pouquinho sobre alguns efeitos gerais da prática dos asanas. Inspirar e subir os braços pela lateral, cruza os dedos, vira as palmas das mãos, alonga o corpo. Exala, relaxa, mas mantém os braços aqui para cima. Inspira, alonga de novo e eleva os calcanhares. Fica grande agora. Tenta sustentar aqui no equilíbrio, vai crescendo, crescendo. Exala, vai descendo devagarinho os calcanhares, desce os ombros, mas deixa os braços aqui. A gente vai inspirar de novo aqui. Exala, agora vem para o lado direito. Inspira, volta. Exala, vem para o lado esquerdo. Inspira, volta. Exala, vem aqui para frente. Solta o pescoço. Inspira, volta. E vai lá para trás, segura o ar. Exala, volta, junta as palmas das mãos, traz as mãos até o centro. Solta bem os braços, solta bem as pernas. Vamos soltar um pouquinho aqui na dança do elefantinho, para a gente trabalhar um pouquinho a torção da coluna. Então, sempre antes da prática dos asanas, é importante dar uma movimentada no corpo, né? Principalmente se a gente ficou muito tempo numa mesma postura, como agora a gente ficou bastante tempo sentados. Muito bem, pode ir diminuindo a velocidade. Tem alguém pedindo para entrar, meninas? Eu preciso que vocês, de Shivani e de Pode Tchereco... deixar, pode deixar. Ah, tá. Então, mãos na cintura. Vamos subir aqui uma das pernas e gira para um lado. Trabalhando aqui a abertura do quadril. 3 vezes para fora, 3 vezes aqui para dentro. E agora só chuta aqui um pouquinho, soltando bem o joelho, deixa a coxa fixa. E vamos girar o pé, gira o pé para um lado, gira para o outro lado. Vamos trocar de perna. Então, sobe, abre. Quem está com muita dificuldade no equilíbrio, pode também se apoiar, né? Segurar em uma parede, apoiar em um lugar. Gira para o outro lado.
só chuta aqui um pouquinho, deixa a coxa aqui fixa, só a parte do joelho. E agora gira o tornozelo para um lado, para o outro lado. Isso. Vamos afastar um pouquinho as pernas. Afasta as pernas e gira o teu pé. Pode ser o direito aí de vocês para o ladinho. Ou pode ser o esquerdo. Inspira, sobe os braços, alonga de novo. Exala, traz os braços na altura dos ombros, desce os ombros. Inspira aqui na postura. Exala, vem levando o tronco para o lado aí da tua perna que está virada para o ladinho. A bacia foi lá para o outro lado. Apoia, pode apoiar até no joelho. Eu quero que vocês tentem não vir com o tronco para frente. Tenta manter os ombros e a bacia aqui no quadril na mesma linha, tá? E aqui, conforme a respiração vai acontecendo, a cada exalação, eu posso tentar descer um pouquinho mais. Então, inspira. Exala. Vamos tentar descer um pouquinho mais. Exala e desce. Deixa o braço que está para cima bem ativo. A cada exalação, tenta sem levar o tronco para frente. Você não desce mais, né, de uma forma alinhada e bem confortável. Fica onde está. Vamos agora descer esse braço aqui para cá também. Flexiona o joelho da perna que estava viradinha, apoia as duas mãos no chão, uma pelo lado de dentro do pé, outra pelo lado de fora, escorrega, vira o outro pé lá para trás, escorrega, fica aqui na postura do corredor. Quando a gente entra nessas posturas, a gente sempre tenta cuidar, joelho e tornozelo numa linha reta. Para a gente trabalhar de novo aqui a abertura do quadril, a gente vai precisar de abertura do quadril para uma das posturas que a gente vai fazer em sequência. E apoia o joelho no chão, relaxa o dorso do pé. E agora a gente vai trabalhar a extensão da coluna, que a gente vai precisar também do asana que vem adiante. Inspira, vai lá para trás. Exala, volta. Inspira, estica essa perna que está na frente, a bacia foi para trás. Deixa a ponta dos pés aqui no chão, se possível. Relaxa aqui um pouquinho. Inspirando, tenta levar o topo da cabeça com todo o tronco, claro, à frente. Exalando, tenta descer um pouquinho mais. Inspirando, vai à frente. Exala e desce. E volta o joelho direito para frente. As duas mãos vêm aqui para frente agora. Vira o teu pé dessa perna que está aqui, né? Que tinha sido esticada para frente. Vira o outro também e vamos ficar aqui. Agora, a ponta do outro pé está apontando para cima. A gente pode apoiar as mãos aqui no chão. Ou se você sentir que está equilibrado, pode elevar os braços. A gente está alongando a parte de dentro aqui dessa perna que está esticadinha. E apoia as mãos no chão. Vem aqui para o meio, estica as duas pernas, desce. Inspirando, sobe. Exala, desce os braços até a altura dos ombros. Vamos lá para o outro lado. Agora desvira esse pé. Agora é esse que olha para o ladinho. Desce os ombros. Inspira aqui na postura. Exala, inclina. Começa aqui em cima, não precisa descer muito. E conforme a respiração vai acontecendo, exala e desce. Inspirou, exala e desce. Inspira, exala e desce. Lembram da sequência? Difícil lembrar, né? Mas a gente vai acostumando. Dobrou o joelho, desce essa mão, apoia uma do lado de dentro, outra de fora do pé, desvira o pé lá atrás e desce aqui. Vamos ficar aqui um pouco. Joelho e tornozelo, lembre, mais ou menos na mesma linha. Até pode o tornozelo estar na frente. O que não é recomendado é isso aqui, ó. Joelho na frente do tornozelo, tá? Então, ou o
o tornozelo está na frente ou eles estão na mesma linha. Nunca o joelho está na frente. Isso, sente aqui essa abertura do quadril. E agora apoia o joelho no chão, relaxa lá o pé, vamos fazer a extensão da coluna, inspirou. Exalou. Inspira, estica a perna da frente, fica aqui um pouquinho, deixa a ponta do pé no chão, relaxa o pescoço. Inspira, vem para frente, exala e desce. Inspira, vem para frente. Exala e desce. Inspira, vem para frente. Exala e desce. Volta joelho aqui para frente. Vira o pé lá atrás. Vira esse aqui e desce aqui. Aí, ponta da perna fica para cima. Alongamos a parte de baixo. Pode deixar as mãos no chão. Vocês conseguem deixar a minha imagem grande, né? Você tem que colocar marcar aí, marcar 2 vezes, colocar o pi para ficar grande. Se sentir que é possível sustentar, tira as mãos do chão. Se não, deixa as mãos no chão. Muito bem. Apoia de novo. E agora, vem aqui para o centro, estica as 2 pernas, desce o tronco. Solta o pescoço. Vamos girar a cabeça, faz um movimento circular bem grande. Primeiro solta para o lado. Gira para o outro lado. Muito bem. Inspira, sobe reto, se é possível. Exala, traz as mãos ao centro do peito. Dobra aqui para um lado, dobra para o outro, movimenta. Só para a gente dar uma acordada aqui no joelho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Tá. Às vezes eu uso o microfone, às vezes eu não uso. Agora eu acabei não usando. Então, se precisarem, eu coloco, tá? Bom, pessoal, a gente vai agora sentar. Dá para ouvir super bem. Dá para ouvir bem? Que bom. Então, a gente vai sentar e vamos praticar uma postura da metodologia do Tantra Yoga. A gente vai começar com uma postura que a gente não fez de manhã. É uma postura básica. A gente vai praticar em outras aulas dela. Então, ela é nova para talvez alguns de vocês. Mas é uma postura simples. Quem já praticou yoga provavelmente conhece ela. É a postura de Yoga Mudra. Tá? Então, nessa postura, a gente vai flexionar as pernas. Então, a perna igual índiozinho. A gente chama essa postura aqui de Bhojanasana. Postura simples. Né? Então, índiozinho. Uma perna na outra aqui. Ok? As mãos viram aqui para as costas. A mão direita vai pegar o punho esquerdo. Ok? Mão direita segura o punho esquerdo. Desce os teus ombros. O que a gente vai estar fazendo com essa postura? Trabalhando especialmente os 3 primeiros chakras, os 3 primeiros centros energéticos, que correspondentes, glândulas endócrinas. Então, Muladhara, lá no cóccix, o nosso primeiro centro energético. Swadhisthana, um pouquinho, os 6 dedos acima, né? E vai corresponder mais ou menos 2, 3 dedos abaixo do umbigo. Então, normalmente a gente associa ele está um pouquinho abaixo do umbigo. E no próprio umbigo, Manipura. Mas a gente também vai dar bastante atenção aqui para o 4º chakra, tá? Então, o movimento que a gente vai fazer com esse asana é o de flexionar a frente, mas a gente não vai fazer isso aqui, ó. Trabalhando, né, a coluna, percebam? Não, o movimento, lembra que eu falei de manhã, é aqui da bacia. Então, mantenha a coluna reta o máximo possível. Então, a gente vai flexionar a frente com a coluna reta o máximo que eu puder. Quando eu cheguei no meu limite, eu posso relaxar. Ok?
Antes de voltar, eu posso alinhar e aí trazer a consciência de novo lá para a bacia. Inspirei e voltei. Tá? Quis mostrar isso para a gente já perceber esse detalhe. Vamos praticar 2 vezes e aí a gente vai parar, vai sentir mais alguns detalhes, tá bom? Para a gente ir sentindo e ir descobrindo a postura. Então, a gente vai inspirar aqui na postura. Exala, solta o ar pelo nariz, vai descendo com a coluna reta, até onde você pode, soltando o ar e descendo. Chegou no teu limite, relaxa as costas, relaxa o pescoço e a cabeça. Fica sem ar 8 segundos. Antes de inspirar, alinhe as costas, pescoço. Agora, inspirou, expande o abdômen e sobe. Exala e relaxa. Vamos de novo para sentir. Inspira longa pelo nariz. Exala, vai girando a bacia, deixa a coluna alinhada, até onde você puder. Chegou no limite, só relaxa. Fica sem ar 8 segundos, se possível. Alinha, inspira e sobe. Exala e relaxa. Antes de a gente seguir, vamos desbravar essa postura. Primeiro, muitas pessoas têm muita dificuldade com essa postura. Porque a minha bacia, às vezes, né, essa região da virilha, do quadril, não tem flexibilidade. E aí não vou conseguir abrir, minhas pernas vão estar assim. Muitas pessoas não têm o suficiente, tá bom? Como vai fazer um movimento? Fica bem difícil, né? Ou o abdômen, né, maior, e dificulte esse movimento. Por vários motivos, essa postura se torna muito difícil. Por isso até que a gente nem fez na aula da manhã, porque, né, a gente não sabia todo mundo que ia estar aqui, primeira aula, ela parece fácil, mas muitas pessoas não conseguem. A gente tem variações, tá? Então a gente vai praticar um pouquinho nas variações. A gente pode fazer isso aqui. Tá? A gente pode fazer isso aqui. Vamos praticar 2 vezes com essa variação. Tem gente que não vai fazer também com essa variação, né? Então, quem não puder, vai sentindo o que é possível e fazendo dentro das suas possibilidades. Segura lá o punho esquerdo, inspira. Exala, desce retinho. Chegou no limite, solta, relaxa. Alinha, inspira, sobe. Exala e relaxa. Vamos de novo, inspirou. Exala e desce. Desce retinho, chegou no limite, relaxa, fica sem ar. Alinha, inspira, expande o abdômen e sobe. Exala, relaxa. Muito bem. Tem pessoas que também não podem fazer dessa forma, tá? Então, nem na primeira forma, às vezes é possível, nem nessa. Talvez entre vocês alguém não está conseguindo fazer, tá tudo bem. Vamos achando alternativas, lembrando que o nosso foco é massagear essa região, né? A gente pode experimentar fazer de pé. Deixa as pernas abertas na largura do quadril, braços para trás. De novo, a mão direita segura o punho esquerdo. A gente vai inspirar aqui na postura. Exala, desce retinho, especialmente sente a tua bacia girando e relaxa. Se alguém tem pressão muito alta, não desce tanto. Desce, né, até a tua coluna ficar paralela ao solo. E quem não tem, desce o quanto pode, relaxa o pescoço e alinha a coluna, inspire e sobe. Exala e relaxa. Eu não sei vocês, mas eu já começo a entrar
Começa a sentir a boa vibe, a boa viagem que os asanas provocam, né? Vamos mais uma vez. Inspira, gera uma sensação boa, um relaxamento. Exala. Desce retinho, sente a tua bacia girando. Relaxa o pescoço, fica sem ar. Alinha pescoço e costas. Inspira, expande o abdômen e sobe. Exala, relaxa. A gente fez já 6 repetições. A gente vai sentar de novo. A gente pode também praticar essa postura numa cadeira, tá? Se alguém não conseguiu confortavelmente fazer essa postura em nenhuma das formas até agora, tenta agora com uma cadeira. Pega aí uma cadeira, tá? Se não, a gente vai praticar de novo com a forma ideal, que é sentado em Bhojanasana, que é o asana da postura, né? A postura simples, postura fácil, que é a tradução de Bhojanasana. Asana, né? É postura confortável, Bhojan. Bhojan seria então fácil, é postura fácil. Então, cruza as pernas, índiozinho, leva os braços para trás. Vamos praticar mais 2 vezes? Inspirou. Exala. A Titi Xeré está ali cuidando. Vocês também, para qualquer coisa, dá uma orientação. Fica sem ar. Percebe a região do teu abdômen, se tá amassando, pressionando ela. Encolhe ela também. Alinha, inspira, expande abdômen e sobe. Exala e relaxa. Vamos uma última vez e eu convido vocês a fazerem com toda a presença possível, que é como a gente deve praticar todo o asana, sem pressa, tá? Então, cada um vai ficar os seus 8 segundos lá embaixo. Se não puder 8 segundos, volta antes. Se puder um pouquinho mais, pode ser, tá? Mas 8 segundos já é suficiente. Inspira, expande o abdômen. Exala, traz consciência para a bacia, que vai girando, o ar vai saindo pelo nariz, coluna alinhada. Chegou no limite, relaxa, solta todo o ar, fica sem ar, recolhe o umbigo. 8 segundos. Quando fechar o seu tempo, alinha a coluna, inspira, expande o abdômen e sobe. Muito bem. Vamos dar uma pausa. Então, a gente vai fazer um shavasana para a gente lembrar que isso é importante. Se a gente entra no modo velocidade, né, na prática de asanas também. Então, shavasana, postura do cadáver, pessoal. A postura onde a gente trabalha a entrega. Não vai deitando devagarinho. Palmas das mãos para cima, pés caidinhos para as laterais, queixo mais próximo do peito. E a gente fica aqui um pouquinho. Entre posturas é questão de segundos. Então, relaxa. Respira profundo, solta o ar, te conecta com a região que nós trabalhamos. Especialmente o segundo centro energético, um pouquinho abaixo do umbigo. Se você já tem sensibilidade, você talvez já esteja sentindo essa região mais ativada. Às vezes até mesmo pulsando. Relaxa a testa, relaxa a cabeça. E siga suavistando. Então, segundo chakra, um pouco abaixo do umbigo, a cor dele é branca. Então, te conecta com esse branco que está lá dentro do umbigo, a altura de uns 2, 3 dedos abaixo do umbigo, uns 3 dedos acima do cóccix. E respira um pouquinho concentrado nessa região. Vamos colocar um outro elemento. O tom desse chakra é Van, V-A-M. Então, a gente vai visualizar esse branco lá nesse centro energético. Vamos inspirar mentalizando. Van,
exalado, mentalizando. Vamos. Bem, quando eu estou parando para respirar normalmente, flexiona as pernas, apoie os pés no chão, vira para o ladinho direito, apoie a mão esquerda na frente do rosto, faça o peso do corpo lá para esse braço, para o cotovelo direito, vamos sentando com a ajuda das mãos. Eu quero compartilhar com vocês, engatinhando aqui, o que a gente estava fazendo, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês a apostila, né, do nosso módulo prático, né, a apostila do curso, o que fala desse asana, para a gente ir estudando a apostila ao mesmo tempo que a gente vai praticando, a gente vai se familiarizando. Deixa eu só compartilhar aqui, então. Aqui. Me diz quando conseguirem ver. Já apareceu? Não? Sim. Sim? Tá. Pessoal, então, a postura chamada Yoga Mudra ou Yogasana é a postura de yoga, né? Ela é tão clássica que o nome dela é postura de yoga, né? Não tem nome de outra coisa. Então, a gente senta, ó, na postura simples, no Bodhanasana, como eu falei, as mãos vão para trás, né? A gente vai tentar, então, levar testa e nariz no chão, não tocando, não se preocupe, a gente vai nessa direção, né? Soltando o ar, ficamos lá embaixo 8 segundos e a gente pratica essa postura 8 segundos, tá? Detalhe, quem é vegetariano vai poder praticar todas as posturas o número máximo de vezes. Por exemplo, essa postura são 8 vezes, o número máximo. Pratique 8 vezes, tá? Algumas posturas, quem não é vegetariano não vai praticar o número máximo de vezes, tá? Essa é uma das exceções. Então, Yoga Mudra ou Yogasana, todo mundo, com dieta vegetariana ou não, pode praticar 8 vezes. E essa postura é uma das que a gente já quer deixar, né, de tarefa de um módulo para o outro. A gente não está aqui só para aprender algo para virar profissão. A gente está aqui para processo interno profundo. Então, já se conectem aí com essa postura, já criem um amor com ela, já se relacionem, porque ela vai ser praticada por vocês até o nosso próximo módulo, tá bom? Então, aqui a gente tem uma instruçãozinha mais detalhada, né? Como eu falei, as costas ficam mais reto. A gente vai colocar, né? Então, essa ideia de primeiro inspirar e alongar, depois a gente gira os quadris, né? Olha aqui, a gente gira os quadris, aí vai para frente, né? O bumbum fica no chão, esqueci de comentar isso, mas às vezes a gente, querendo chegar lá com a testa no chão, a gente levanta o bumbum, mas não, a gente vai até onde a gente alcança com o bumbum ficando no chão, tá? Ó, a testa pode não tocar e mantém o foco na respiração, tá? Às vezes, como eu falei, essa postura é difícil porque falta mais alongamento de virilha, de quadril, tá tudo bem, tá? Tem mais algumas considerações aqui, né? Por isso que a gente faz preparações. Se vocês quiserem, ajudando um aluno ou para a prática de vocês, usar, por exemplo, uma almofadinha para deixar na frente, para que, já que eu não alcanço o chão, eu apoiar minha cabeça em algum lugar, podem fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu prefiro. Eu prefiro que a gente que a gente torne a nossa prática potente, sem eu precisar de muitos artefatos. Eu não gosto muito dessa ideia de depender de então ter uma almofadinha, dependendo daqui a pouco ter uma cinta, como tem muitos desses artefatos no yoga. Eu prefiro que a gente possa saber cuidar do nosso corpo, sem precisar de nada. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês que está muito engraçada. A Didi Shivani está dormindo. Eu acho. Judiaria lá para ela deve ser 4 da manhã, gente. Ela São está 4 da manhã. 4 da... Ela ficou no Shavasana. Judiaria, ela está fazendo um esforço para tentar virar um pouco o fuso horário dela, mas são quase 12 horas de diferença.
Perdemos uma companheira. Bom, tá bem? Vamos seguir. Nós temos aqui também, olha, as sugestões, né, que eu já tinha falado para vocês, algumas sugestões de variação, né, outras considerações. Então, a gente tem muitos elementos para a gente estudar bem essa postura, tá? Temos sugestão de visualizações, é uma visualização muito linda, né? Agora a gente estava mais focado em sentir o corpo, mas em algum momento a gente pode praticar com uma visualização para cada etapa dela. Quais são as contraindicações? Antes de mais nada, tá? Deixa eu ver quem que está aqui tá aqui na aula agora. Pessoal, antes de mais nada, qual é a contraindicação clássica para qualquer um? A pessoa saber o que sente, está com dor, está confortável. Sentiu dor é contraindicado, tá? Sentiu dor grave, né? Dor de lesão. Não estou dizendo daquela dor que é a dor do esforço. Ai, tá doendo minhas coxas. Essa dorzinha às vezes é só porque está esforçando, está ficando ali suportando. Ou mesmo, ai, doeu minhas pernas, mas é porque está alongando, né? Então, a gente tem que saber identificar. Mas dor de lesão, né? Tipo, né? A dor de que a gente vê que não é só um alongamento, não é só um esforço, é isso, essa é a referência que a gente vai dizer para o nosso aluno. Parou aí, para o nosso aluno e para nós. Parou aí, tá? Mas a saúde está no movimento. Quem vai fazer o curso de formação vai ter aula com uma fisioterapeuta que é incrível, ela é professora universitária, tem formação acadêmica, mas tem formação prática, clínica e conhece, pratica yoga. E ela sempre diz: a saúde está no movimento, tá? Então, a não ser que a dor seja uma dor grave da pessoa, e aí sim, ou ela tem uma contraindicação para flexionar o tronco à frente, a gente pode achar alternativas. Flexiona um pouquinho só à frente, segura ali, tá? A gente sempre vai tentar incentivar as pessoas a se moverem, tá bom? Olha aqui, os chakras que são trabalhados, os três primeiros, né? Os três primeiros ou os três mais baixos, tá? E vamos ler. Quem que pode ler? Quem que pode ler aqui os benefícios? Quero ouvir outras vozes, estou cansada da minha. E não é a tua, de Xeré. Não quero ouvir tua voz também. Quem que tá aí com disposição de ler para nós aqui os benefícios? Também tô cansada da minha. Eu posso tentar, gente. Eu tô vendo se eu enxergo aqui. Conforme eu disse, eu sou dinossauro da era digital. Tá, Aumenta vai um lá. pouquinho aí. Eu tô no celular, tá pequena a tela. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. E se der para tirar a seleção, Didi? Ah, desculpa. Posso ler também. Então, eu acho que vamos, né? Quem tiver mais prático aí para ler, só para a gente não perder muito tempo, por favor. Não Benefícios: leia. ajudar a corrigir irregularidades na menstruação, problema de ovários e útero, e cólicas. Pode aliviar sintomas da menopausa, falta de apetite, dor nas costas e varizes. Tonifica os músculos lombares, revitaliza o baço e o fígado, fortalece os músculos do estômago e retira os excessos abdominais. Oferece suporte aos órgãos gastrointestinais, corrige visceritose, cura a prisão de ventre, indicada também para insuficiência ovarianas, ajuda a prevenir problemas menstruais, hepatite, diabetes, obesidade. Pode aliviar os sintomas da constipação, certas doenças digestivas, diabéticos e pressão alta. Abre a área dos ombros e anahata. Que é o Asana chakra. Que é esse chakra, né? é asana essencial para a mulher. Inspira um sentimento de humildade e sentimento devocional. Acalma o sistema nervoso e relaxa a mente agitada. Melhora a introspecção e a reflexão. Então, esse asana, ele é muito gostoso, ele gera efeitos muito poderosos, e isso considerando as questões mais físicas. Lembra que a gente falou lá na manhã, né?
Algo que a gente vai ver com mais detalhe depois, biopsicologia. Se a gente sabe que esse asana trabalha os 3 primeiros centros energéticos, a gente também vai saber, por consequência, que os padrões mentais associados aos 3 primeiros centros energéticos estão sendo trabalhados. Eu vou ler o do segundo centro energético, Swadhisthana. Quais são os padrões mentais? A indiferença ou desejo de dominação, às vezes a gente tem essas coisinhas meio ruinzinhas assim, né? A gente despreza alguns, né? Ou quer explorar. Então, isso tá lá no segundo chakra, isso se manifesta, é ser humano, tá? É, estupor psíquico, quando a gente fica meio confuso. Eu tenho muito isso quando eu tô com muito sono. Mas às vezes a gente pode estar vivendo um momento da vida que a gente está com, né, com uma confusão mental muito grande, a gente não consegue ter clareza. Está associado, então, ao desequilíbrio do segundo chakra, né, consequentemente, ali as gônadas, né, as glândulas sexuais. Autoindulgência, pessoal, vícios, problema de vícios, está muito relacionado ao segundo chakra. Eu comentei esses dias, né, Day, acho que foi lá em Júlio de Castilhos, ou foi para um outro grupo que eu fiz uma palestra, uma atividade num CAPS de pessoas, né, com algum tipo de vício, eles não conseguiam fazer essa postura, gente. Foi quase unânime. E aí eu me dei por conta, nossa, era exatamente o que eles precisam, mas é claro, exatamente por precisar é talvez o que é mais difícil, né? Então, é um grande bloqueio energético, uma grande dificuldade no funcionamento ali dos órgãos, e a ponto de se manifestar na falta de flexibilidade física, tá? Então, vícios, quando a gente é muito autoindulgente, se permitindo comer o que sabe que não faz bem para a saúde. Alguém fez algum grupo trabalhou com essa pergunta, né? Por que que mesmo sabendo que a gente não pode comer tal coisa, a gente segue comendo? Por que que a gente sabe que é importante exercício físico, meditação, a gente segue não fazendo isso, né? Então, está relacionada a essa autoindulgência do segundo chakra. A falta de confiança, acho que todo mundo tem em algum aspecto, ou já teve falta de confiança, né? Há também algum tipo de impiedade, né? E a própria autodestrutividade. Então, são alguns dos padrões mentais associados ao segundo chakra, tá bem? Vamos praticar o outro, segundo chakra que a gente vai conhecer. Eu vou parar de compartilhar, mas já podem ver a fotinho. A gente vai fazer a postura da cobra, mas vamos fazer também com variações, tá? Vou parar de compartilhar aqui a imagem, certo? Então, vamos lá? A gente vai fazer também com preparações, com etapas. Então, a gente vai deitar e essas duas posturas se complementam. Então, vocês podem, né, já saber que vamos pedir que sigam praticando essas duas posturas até o próximo módulo. Vamos sugerir uma alternativa também, mas essas são as centrais, tá bom? Aqui a gente vai começar, a gente vai praticar primeiro a postura na forma completa, na forma ideal, e depois a gente vai conhecendo o que a gente pode fazer também. Primeiro, colocamos as mãos aqui na linha dos ombros. Deixamos os cotovelos para cima, mas juntinho do corpo. As pernas juntinho. E eu coloco testa e nariz no chão. Eu vou inspirar, olhar para frente. Sigo inspirando, subo o suficiente que as minhas costas conseguem me levantar. E depois empurro o chão com as mãos, subo um pouquinho mais. Contraio os glúteos. Olho para cima, mas não muito. Pode olhar para frente, mas para cima, a parede à tua frente. Segura o ar. Exala e desce devagarinho. Então, essa postura, eu acredito que pode gerar desconforto para muitas pessoas aqui na lombar. E é por isso que a gente tem que estar atento a acolher as nossas necessidades ou necessidades do nosso aluno. Uma variação. Traz a mão para a altura das bochechas, das orelhas, deixa o cotovelo no chão. Vamos experimentar praticar assim? Testa e nariz no chão. De novo, inspira, olha para frente. Segue inspirando, sobe o que é suficiente com a força das costas. Sobe um pouquinho mais. Se puder, tirando o cotovelo do chão. Se não puder, deixa o cotovelo no chão. Pode ajustar os braços vindo mais para frente. Contrai o glúteo. Olha lá para cima. Segura o ar. E exalando, desce. Devagarinho. Ok? E a gente vai buscar uma via que seja possível. Então, agora eu dei duas opções, com uma terceira, né? No meio ali teve uma terceira opção que é
de subir aqui, se precisar, avança um pouquinho os braços para deixar o cotovelo no chão, né? E fica aqui. Mas daqui mesmo, eu posso deixar as mãos no chão e subir um pouquinho. Levei elas para frente, mas percebi que eu consigo subir um pouco. Então, vamos agora, antes de seguir praticando, experimentar qual é a forma mais confortável para eu me trabalhar, né, o que eu quero, que é especialmente os padrões psíquicos, massageando, manipulando essas glândulas, né? Mas, ao mesmo tempo, estar segura no meu corpo, né, nas condições do meu corpo. Então, você vai descobrir agora. Coloca a mão lá na frente, bem lá na frente. Sobe um pouquinho. Volta um pouquinho. Vê se é possível. Tenta com o cotovelo no chão. Tá? E vai achando o que é possível para você. Certo? Para a gente preparar o corpo para essa postura, a gente também pode trabalhar a consciência da musculatura posterior, né? Quer dizer, inferior das costas. Posterior é porque é das costas, né? Então, vamos fazer essa preparação antes de voltarmos para repetir a postura. Então, agora, a mão direita, pega o punho esquerdo, igual a gente fez antes. Testa o nariz no chão. Inspira, olha para frente. Segue inspirando, sobe. Com a força das costas apenas. Desce os ombros, aponta o peito lá para frente. Contrai o glúteo. Sente as suas costas se sustentando. Segura o ar. E exalando, desce devagarinho. Até colocar testa e nariz no chão. Vamos de novo? Inspirou, olhou para frente e foi subindo. Imagina uma cobra, pessoal. Elegante. Se alonga, puxa os ombros para baixo, peito para frente. Segura o ar. Exala e desce. E a gente vai mais uma vez, tá? Você, cada um está subindo até onde pode. Inspirou, olhou para frente. Foi subindo como uma cobra. Olha lá para cima, segura, ativa o glúteo também. Ombros para baixo, peito para frente. Exalando, vem descendo devagarinho. Relaxa os braços do lado. Coloca o rosto aqui para o ladinho. Relaxa. Então, essa postura, igual o Yoga Mudra, né? Essa postura Bhujangasana, a gente também pratica 8 vezes. E qualquer um, independente da dieta, pode praticar 8. Tá? Então, essa todos nós podemos praticar 8, independente se a gente se alimente, né? De forma, com uma carne, né? Somos carnívoros, onívoros, vamos dizer assim, né? Comemos de tudo, inclusive carne ou não. Tá? É uma postura muito potente, ela nos dá muita energia também. E trabalha também os centros energéticos lá, os 3 primeiros, mas também o quarto, né? As 2 posturas também dão atenção especial aos 3 primeiros, mas trabalham um pouquinho o quarto centro energético, que está ali entre os mamilos. Vamos praticar mais 3 vezes para completar 8, só que agora vamos cada um encontrar, então, a sua forma saudável, segura de praticar. Lembrando, o ideal, mãos nos ombros, cotovelos junto do corpo para cima, ombros para baixo, ou cotovelo no chão, ou mais para frente, tá bom? Testa e nariz no chão. Inspirou, olhou para frente. Sobe com a força das costas. Sobe um pouquinho mais. A gente não faz isso. Na prática do Tantra, a gente não quer subir muito. A gente não quer perder. Está enfatizando esse trabalho nos centros energéticos. Desce os ombros. Segura, contrai o glúteo. Exala e desce. Mais 2 vezes, cada um no seu ritmo, sentindo a postura, sentindo se elevar lá da terra. Então, inspirou, vem subindo, olhando lá para cima, cada parte do teu corpo está se elevando. Segura 8 segundos, se possível. Exalando, vem descer. E
mais uma última vez. Inspirou, foi subindo. Isso. Muito bem. A gente está querendo dar uma aliviada para as costas, né? Então, vamos sentar lá nos calcanhares. Afasta os joelhos. Senta lá nos calcanhares, acomoda bem a bacia, vai para um lado, vai para o outro. Os pés se aproximam, mas os joelhos se afastam. Ou a testa e o nariz ficam no chão, ou coloca um antebraço sobre o outro e relaxa a testa sobre eles. Respira aqui um pouquinho. Muito bem, vamos elevando a cabeça, apoiamos as mãos no chão, vamos elevar o tronco. Me contem, como que foi? Antes de a gente falar mais dessa postura, me contem, como foi a experiência? Foi difícil? Eu vi que tem bastante conversas aqui no chat, eu não estou acompanhando, mas tu tá, né? De Shreya. Sim, posturas de olhos abertos. Débora, quando eu falo vegetariana, eu quero dizer ovo-lacto vegetariana, né? O ideal nosso, né, na Nanda Marga é pelo menos sermos lacto-vegetarianos, porque o ovo também é bastante denso, tá? Mas eu tô falando aqui, para os asanas, a gente considera o não consumo da carne, né? Então, ovo-lacto vegetariano, tá? A Didi acho que já estava colocando aqui as respostas, né? Os pés ficam juntos na cobra, sim. Gostosa, Tainá, a postura? Uhum. Vamos dar uma olhadinha? Então, porque a carne é um alimento bem denso, né? E a gente vai estar, quando a gente faz essas repetições, a gente está manipulando mais intensamente energias, a gente está manipulando mais intensamente, né, elementos internos do nosso corpo. Então, e essa densidade que vem com a carne, a gente não quer que ela se movimente muito, a gente não quer que ela se espalhe, digamos assim, né? Então, quando a gente come carne, a gente repete menos vezes, tá? A boa parte das posturas, com exceção dessas duas e mais uma outra, que a gente pode praticar, né? Quantas repetições, as 8 repetições, que é o número máximo, tá? Mas eu vi que a Ditire respondeu aqui também, né? Uma pergunta da Natália. Natália, você diz meditar com as posturas yogasana com as costas já inclinadas ao chão ou apenas com os... Ela explicou ali já. Ah, já explicou, né? É, Tá, porque às vezes tá. no final da meditação ela explicou, né? A coluna inclina. Aí pensei que podia ficar nessa asana. Às vezes eu também estou meditando à noite e eu inclino e durmo nessa postura. Mas o que não é muito bom, né? Porque o importante da meditação, né? Não importa a posição que você esteja, né? A coluna tem que estar ereta, né? Você pode estar sentado, você pode estar... A energia, ela vai passar ali na coluna, né? Quando a gente inclina assim, aí interrompe, né? Esse fluxo. Perfeito. Bom, eu coloquei aqui a compartilhar, então, a tela, só para a gente, então, observar os vários detalhes que a gente tem na apostila, tá? Aqui a orientação mais geral, né, que foi o que a gente fez, ficando, então, os 8 segundos lá, né, praticar as 8 vezes. E aqui os detalhes sobre a posição das mãos, né? Empurrar as mãos, né? Empurrar o chão com as mãos para levantar o coração para frente, né? Por isso que a gente fala, leva o peito lá para frente, desce os ombros, porque é o peito que está conduzindo, porque a gente está trabalhando nessa postura também aqui, o Anahata Chakra, né? Que está entre os mamilos, né? Esse quarto centro energético. Ainda que a gente trabalha muito os 3 primeiros, né? Então, apoiar o peso lá nas pernas, na pelve, mas também na coluna, né? Aquela musculatura lá de trás. E nas mãos, claro,
né? Guie o movimento com o coração, não com a cabeça. É o peito, tá? É o peito que vem subindo. Por isso que eu gosto de pedir para se sentir uma cobra, né? A gente não fica prestando atenção na cabeça da cobra, pobrezinha, nem dá para ver onde está a cabecinha dela. É, né, é toda ali a região, digamos, do peito dela, né? A parte superior que vem subindo elegante. É isso que a gente faz, a gente vem subindo. É a região do peito que vem nos conduzindo e a cabeça a gente só inclina para trás um pouquinho, tá? Claro que a gente tem que ter cuidado, então, também nessa postura com a questão de como tá a coluna, especialmente a lombar, mas também a cervical, né? Se eu levar muito a cabeça para trás, às vezes vai exagerar, vai forçar. Então, só olha um pouquinho para cima, levanta o queixo um pouquinho, tá? Então, a gente tem posturas que são preparatórias, né, para trazer essa flexibilidade para a coluna, a postura do gato e da vaca. Então, algumas variações, né? A gente trabalhou algumas variações aqui da posição das mãos, levando os dedos, né, as mãos para trás das costas também. E os benefícios. Quem que pode ler agora? Quem sabe a Daiane que está bem na frente aí consegue ler para nós, Daiane. Dormiu, né, Divane? A gente viu, tu tá rindo aí, né? É, a gente compartilhou que tu tá 4 da manhã, tá tudo certo, tá todo mundo te entendendo. A sua voz estava aqui, eu estava ouvindo. Para mim parece que durou 1 hora. Pobrezinha. Natália, quem sabe tu lê para nós? Ah, é ótimo. Eu vi que tu tá com o microfone aberto. Obrigada. Benefícios: estimula todo o sistema nervoso autônomo, especialmente o parasimpático, o qual tem os nervos particularmente proeminentes na região do pescoço e pelvis. Fortalece a área lombar e os órgãos pélvicos e tonifica os nervos ciáticos. Tonifica e equilibra as funções do fígado e outros órgãos abdominais, aliviando problemas na região e estimulando o apetite. Ajuda a corrigir irregularidades menstruais. Perfeito. Então, a gente costuma dizer, pessoal, que Yoga Mudra e Bhujangasana, esses dois que nós fizemos, são posturas femininas, posturas básicas para as mulheres, porque ambos são centrais para essas questões menstruais, tá bom? Esse asana, então, também trabalha, né, os 3 primeiros chakras básicos. Eu vi que aqui na apostila não fala, mas é porque ele é similar ao primeiro, possivelmente, né? A gente não, nem reparei. Mas também, como o anterior, o Anahata Chakra, eu quero ler quais são as tendências mentais do Manipura Chakra, da região do umbigo, para a gente estar praticando e lembrando e associando, ainda que a gente vai estudar biopsicologia melhor mais à frente. Então, Kamali, rapidinho, tem uma mão levantada aqui, não sei se a Patrícia Patrícia, quer ótimo, falar. Patrícia, por favor, desculpa, eu não vi. Fala para nós. Didi, há 3 anos atrás eu doei um rim e aí tive uma incisão aqui no meu abdômen, mais ou menos 20 centímetros. Teoricamente, está tudo tranquilo, segue vida normal. Mas eu tenho sentido uma espécie de, sabe o que? Cãibra, uma espécie de cãibra. Tem uma hora que eu faço um movimento e aí fica uma bola, como se o meu órgão, meu intestino quisesse sair. Eu já vi, não é hérnia. E eu fico muito intrigada, porque eu sei que aí nessa região tem um músculo que no yoga, em algumas escolas, chamam de músculo da alma. E a gente tem as fáscias, enfim. Eu fico muito intrigada o que essa incisão pode representar nessa, por exemplo, agora eu fiz, né? Eu sempre faço, eu já gosto, era uma postura bem desafiadora para mim no começo, mas hoje eu faço tranquilo. Mas eu fico sempre intrigada com relação a isso, eu fico preocupada. O que você pode me dizer a respeito disso? Tá. Patrícia, deixa eu só te perguntar que eu não sei se eu entendi. Tu fez alguma cirurgia? Ou tu sempre, não, sem cirurgia, tu simplesmente sente essa dorzinha, esse nó, como se fosse? Fiz uma cirurgia de mais ou menos 20 centímetros para retirar o rim. Entendi. Tá. Porque eu ia te dizer isso, né? Eu não sei se tu já praticava antes dessa cirurgia, mas acontece também, por exemplo, cesariana, quem faz cesariana, né? E às vezes a cirurgia em si, ela afeta bastante ali a composição, né, do tecido, da musculatura da região, né? Então, possivelmente a decorrência disso mesmo, né? Que você está forçando algo que agora está com uma composição diferente, né? Ou a musculatura não se recompôs, ou
a cicatriz interna, né? Ela não permite mais uma tanta maleabilidade, né? Isso a gente pode também guardar, Patrícia, para perguntar para a professora de anatomia se ela tem mais alguma possibilidade. Cada caso é muito particular, né? Então, teria que saber exatamente o que que aconteceu ali, qual que é a situação. Eu não sei se ela vai conseguir te dizer melhor, mas eu te digo pela experiência de outras alunas também me relatarem, né? E normalmente era isso, assim, era a composição do tecido foi alterada, isso afeta. Agora, outra coisa que é interessante, por exemplo, a própria cesariana, né? E a cirurgia também acaba afetando o corpo em termos energéticos. Então, é muito comum mulheres que fizeram cesariana terem menos capacidade de desenvolvimento nesses centros energéticos, assim, uma maior dificuldade, né? Vamos colocar assim, um desafio um pouquinho maior. E mesmo muscular, né? Muscular, o trabalho de musculatura para o abdômen fica mais complicado, mais difícil por conta dessas cirurgias. Então, é algo que eu entendo que é importante você trabalhar, né? A não ser que a tua dor fosse muito grande, mas eu acho que exatamente esse tipo de trabalho é importante para você, já que teve que passar por essa cirurgia e tal, né? Posso falar um A pouquinho? minha preocupação maior, ela, claro, física, porque dá um certo incômodo, mas é principalmente essa questão energética, né? Porque Hum. eu acho que é super importante. Ótimo. A Janaína pediu para falar, a Pavitri também. Eu sou fisioterapeuta, né? Tenho formação em osteopatia, terapia neural. Então a gente olha muito para as fáscias, né? Sempre onde há uma cicatriz, você realmente corta muito tecido e a preocupação maior é facial mesmo, né? Talvez toda essa retração seja de origem facial. E aí tem vários protocolos para fazer, acessando as faces e conseguindo uma liberação bem bacana. Gratidão, Janaína, perfeito. Isso é lindo a gente poder se ajudar, tá, meninas? Fiquem sempre à vontade para compartilhar aquilo que vocês sabem. Gratidão. Pavitri, tu quer comentar algo também? Meu áudio está bem baixo, dá para ouvir? Tá melhor agora. Aham. Certo. Eu tenho duas coisas para falar. Uma que eu venho já há um bom tempo, eu também ganho bastante cãibra na região aqui do diafragma. Eu acho que eu comentei contigo. Depende das asanas que eu faço, eu não consigo continuar. Dói fulminantemente. Isso certamente tem a ver com a respiração errada, não é que errada, não sei se é certo ou errado, mas de uma forma pode acontecer essas câimbras, tem a ver com alguma coisa porque assim, eu não tive, é, minha filha foi com parto normal, né? Mas eu tive eu retirei uma hérnia do umbigo, eu não lembro se desde aí, acho que depois começaram as câimbras, mas é mais na região do diafragma. Então, assim, isso é uma coisa que me limita em algumas asanas. Atualmente, praticando mais asanas, que eu estou, né, mais frequentemente, diariamente, diminuiu bastante, assim, mas depois fica a musculatura muito doída, né? Eu queria pedir uma outra coisa para vocês. É, é, eu sei que hoje em dia as meninas usam piercing, e tem muitas que usam piercing no umbigo. E aí eu já vi vários estudos, falei com um fisioterapeuta da acupuntura chinesa, um cara que ele é um terapeuta tântrico, mas não é do tantra, né? É o tantra diferente, é o tantra mais da energia mesmo. E ele orienta muito não usar piercing no umbigo pela questão de desconfigurar toda essa parte da mulher, né? Principalmente a mulher que usa no umbigo. Vocês poderiam em algum momento comentar sobre isso, porque hoje em dia muitas meninas usam, né? Meninas e mulheres, e elas não têm noção do nocivo que isso pode ser ou não é. Não sei a visão de vocês que trabalham mais com isso. Se puder falar um pouquinho, porque me veio isso agora e às vezes as nossas irmãs nem sabem que isso é tão prejudicial, né? Tá? Namaskar, gratidão. Namaskar, Pavitri. Eu não sei se alguém tem algum estudo, algum conhecimento sobre isso, senão eu posso dar o meu. Eu posso falar alguma coisa, Aham. só que Pavitri. Namaskar, Pavitri.
Eu não tenho conhecimento e estudo profundo sobre isso, mas já vi alguma coisa no sentido que, se a gente for lembrar, pensar na acupuntura, trabalha com pontos, né, de energia, aquele agulhamento. Então, na época em que eu estava estudando as terapias complementares integrativas, que o yoga é uma delas, né, foi dito sobre isso, sobre o cuidado com esses furos, porque se furar em lugar errado, aí sim pode ter complicações e alterações não só emocionais, como de outros níveis também. Então, essa pequena compreensão que eu tenho a respeito dos piercings, né? Não levando para um negócio, para um lugar mais exótico, enfim, mais místico, mas para esse lado mesmo da ciência. Não sei se ajudei, se consegui te ajudar de alguma forma, sua curiosidade, nem lembro qual foi a pergunta Não, exatamente. sim, exatamente, porque é, é questão mesmo científica mesmo, das questões do chakra mesmo, porque o Anahata, o Manipura Chakra é um chakra que a gente tem os 3 chakras iniciais, que o terceiro é o que bastante pega a questão da mulher, assim. Então, muitas vezes pode pegar cólicas menstruais, é um chakra que é a posição que a mulher se coloca no mundo, né? Então, questões emocionais também. Então, é, eles me chamaram a atenção nesse sentido que a gente cuidar mesmo desse centro, assim, não colocar ainda mais porque o piercing não é que certo ou errado ou julgando quem tem, né? O piercing ele é feito de metal, então ele vai acabar sendo colocado num ponto, né? Certamente que pode também interferir mais nessa energia nossa que é tão sagrada, né? Que é e vai pegar, pode, geralmente se coloca onde pode justamente atrapalhar esse fluxo de energia, e aí essas mulheres podem estar muito mais atrapalho na vida e não tem, não se, nem percebem que pode ser isso. Que nem assim, a gente, a mulher, é muito recomendado deixar o umbigo bem protegido, essa parte da região dos órgãos sexuais ali, ovário, útero, rins, sempre protegido do frio, não é verdade? Por quê? Porque tende a ter mais cólicas menstruais, tende a ficar um pouco mais as questões mesmo de TPM, ser muito mais atrapalhar na questão hormonais mesmo das glândulas, né? Seria mais esse comentário assim que eu queria Uhum. fazer Tá. assim, né? Obrigada, meninas. Eu quero só fazer então um pequeno comentário, eu não tenho conhecimento, assim, e eu acho que mais importante de tudo nesses casos, sabe, em casos similares, é o autoconhecimento, sabe? Eu acho que pode ser que afeta, assim como tudo nos afeta o tempo inteiro, tudo nos afeta, né? Nos afeta usar celular, nos afeta tanta coisa. Na verdade, tudo está nos afetando o tempo inteiro. Algumas coisas afetam para o bem, outras afetam para o mal. E eu acho que viver de uma forma 100% sem em contato com coisas que nos afetam negativamente é impossível, né? A gente não consegue. E então eu acho assim que a gente pode buscar uma informação, orientar na medida que a pessoa precisa, mas cada um vai sentir, e na medida que também tu sente, tu percebe, essa consequência, digamos, negativa, eu quero ela para mim, ela é suficiente, né, ela é tão negativa a ponto que eu não quero ela, ou eu posso lidar, o benefício que eu tenho é menos, sabe? Só nesse sentido é que eu acho que às vezes a gente não consegue absolutizar uma resposta, é particular também, é a experiência da pessoa, e ela vai identificar, né, o que é ou não é. Mas eu concordo com o que vocês trouxeram, acho que com certeza tem aí uma influência muito grande, mas é que, sabe, tem tanta coisa que tem influência que eu acho que às vezes é difícil a gente poder dizer de uma forma absoluta, né, se é bom, se não pode, se é muito ruim ou o quê, né? Mas enfim, vamos Só, seguir aqui. Quem que quer falar? Só para a gente só não. só complementando aqui, né, em pesquisa, em um site de acupuntura, fala que esse ponto, né, eles chamam de um ponto de acupuntura no vaso de concepção e que é expressamente proibido agulhar. E quando existe obstrução, cria um bloqueio físico ao fluxo e uma interrupção do fluxo energético. E aí fala de problemas relacionados à infertilidade,
ausência de períodos menstruais, displasia cervical, miomas uterinos e endometriose. Então, essa é a visão da acupuntura, né? A gente não trabalha muito com esses pontos, né? Mas é interessante, né? Ver essas ideias. Muito bem, gratidão. Bom, vamos seguir, pessoal. Eu quero convidar também a gente praticar 3 asanas, que a gente chama de asanas, dhyanasana, asanas de meditação, para a gente, né, poder finalizar os asanas que a gente vai refazer ou fazer pela primeira vez agora. Então, o primeiro asana que a gente já praticou é o Bodhyanasana. Se todo mundo consegue fazer. Ai, desculpa, eu não fechei aqui o compartilhamento, né? E depois a gente conversa mais um pouquinho. Então, o Bodhyanasana é um índiozinho. Todo mundo consegue sentar assim, né? Então, normalmente a gente deixa a perna direita por cima, nós mulheres especialmente. Acho que não sei se a gente está só entre mulheres, acho que não, né? Acho que tem alguns homens. Mas as mulheres, normalmente, a perna direita por cima. Alguns vão dizer que, daí, no caso do homem, a perna esquerda, né? Fica por cima, tá? Então, Bodhyanasana, certo? Todo mundo consegue. Siddhasana? Se alguém não conseguiu, me fala. Siddhasana, a gente vai colocar os tornozelos em alinhamento. Então, aqui, Tá. o pé. Deixa eu só fechar aqui o microfone para não sair a imagem, né? Senão fica trocando a tela. Siddhasana, então, ao invés do pé direito que estava por cima entrar aqui por baixo da coxa esquerda, os 2 tornozelos ficam alinhados, tá? Então, é como se, né, a gente abrisse um pouquinho mais o Bodhyanasana. Então, Siddhasana. Ok? Todo mundo conseguiu? Se alguém não conseguiu, também quiser compartilhar. Mais uma postura para meditação. Essas são posturas que a gente pode sentar para preparar para um asana, ou mesmo, por exemplo, Yoga Mudra, a gente faz em Bodhyanasana, mas são posturas típicas para meditar. Ou eu cruzo as pernas em indiozinho, ou eu entro em Siddhasana, ou eu posso fazer meia lótus. Ardha Padmasana. O pé direito agora vem na coxa esquerda. A gente avançou. Vamos colocar aí? Vamos praticar? Pé direito na coxa esquerda. Ok? E vamos tentar fazer a lótus completa? Então, agora, o pé esquerdo bem na coxa direita. Não se preocupe, porque eu acredito que a grande maioria de vocês não vai conseguir fazer. A gente precisa trabalhar bastante a abertura de quadril. Não force, pelo amor de Deus, porque os joelhos são delicados e essa postura exige um movimento irregular dos joelhos. Então, só para a gente sentir, né, como é que tá o meu lótus, né? Se o ar da Padmasana, se o meia lótus vai mais ou menos, né? Eu posso tentar ver até onde que eu consigo puxar esse pé. Às vezes isso aqui já é bem difícil, tá? Então, essas são as posturas para a gente praticar meditação. Padmasana, né? O lótus completo, ela é ideal, porque ela fecha bem aqui a energia e porque a gente fica firme nela, gente. Olha, eu fico bem estabilizada nessa postura, ela cria uma base. Então, eu posso ficar muito tempo sentada em meditação, né? Sem correr o risco de, né, no estado de relaxamento ou de, enfim, de meditação profunda, cair para trás. Para frente a gente cai, né? Algum a gente dá por conta, a gente dormiu com a testa no chão, estava meditando. Mas pelo menos aqui para trás a gente fica mais estável, tá? Tem vários benefícios da postura de lótus. Tá bem? E vamos finalizar esse nosso estudo didático das posturas. Amanhã a gente vai estudar outras posturas, conhecendo mais um pouquinho sobre, deixa eu compartilhar aqui, então, os benefícios dos asanas. Vou compartilhar. Então, olha só. Aqui tem esse texto na nossa apostila, né? A importância, a função e a função dos asanas no Tantra Yoga. Então, tem alguns trechinhos que eu gostaria que a gente pudesse ler, tá? Gostaria então de convidar, deixa eu ver quem que pode ler aí, se alguém já se habilitar. Posso ler?
Ótimo, Tainá. Tainá, aqui, ó, os asanas. Vamos pegar essa partezinha. Começa aqui. Vai aumentar um pouquinho. Peraí, deixa eu trazer mais para cá. Os asanas são um tipo. Um minutinho. Os asanas são um tipo de exercício. Opa! Fui colocar lá para cima e foi demais. Aqui, ó. Colocar bem em cima. São um tipo de exercício. Os asanas são um tipo de exercício, quando realizados regularmente, mantêm um corpo saudável e forte, também podendo curar muitas doenças. Foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de milhares de anos e seu principal objetivo é equilibrar o funcionamento do aparelho glandular, pois exercem uma determinada pressão sobre as várias glândulas endócrinas e o sistema nervoso. Eles também têm um profundo efeito sobre os músculos, articulações e ligamentos. Faz A uma relação entre o... Opa, perdão. uma pausinha. Então, pessoal, prática de asanas é prática para manipular, harmonizar o trabalho das glândulas endócrinas e, consequentemente, a produção hormonal, tá? Então, glândulas endócrinas são fundamentais quando a gente está falando de prática de asanas, né? E, em paralelo, importante também o sistema nervoso, né? Normalmente nos colocando num estado de mais tranquilidade, já que nós somos uma civilização de bastante pressão e ansiedade. Mas é claro que também tem benefícios para os músculos, por isso que a gente sente fortalecer, a gente sente alongar, para as articulações e para os ligamentos, tá? Mas então invertemos a lógica. Ao invés de falarmos que os asanas são importantes para alongar, para fortalecer o corpo, a gente está falando que a gente está praticando asanas primordialmente para mudar, equilibrar a produção hormonal e, com isso, equilibrar meus padrões psíquicos, né? Tornar mais saudáveis, mais positivos meus comportamentos, meus padrões mentais e comportamentais, portanto, tá bom? Tainá, pode continuar ali a relação? A relação entre o corpo físico e a mente é muito próxima. A expressão da mente é realizada através dos vrits, o corpo, não dos vrits, tendências mentais, e a atuação deles depende das várias glândulas do corpo. Boa O tarde, corpo humano, tudo o bem? corpo humano, Ixi. Acho que tem o O corpo microfone humano possui. Ai, como fecha? Fechei, já fechei. Ok. Pode seguir, desculpa. Bem, o corpo humano possui inúmeras glândulas e cada uma delas segrega um tipo particular de hormônio. Se houver qualquer defeito na secreção dos hormônios ou um efeito na glândula, determinados vrits são acionados. Para controlar a agitação dessas tendências, devemos considerar as deficiências das glândulas. O equilíbrio apropriado da secreção hormonal tem efeitos benéficos sobre todos os sistemas do corpo. Ele também fornece um estado mental de concentração, a calma e autocontrole. Esses efeitos positivos melhoram significativamente a qualidade de vida, previnem, aliviam e curam doenças e permitem-nos desenvolver o nosso potencial interior mais sutil, movendo-se no caminho da espiritualidade. Perfeito, gratidão. Então, eu queria ouvir de vocês. Vamos colocar no chat ideias chaves, então, dos benefícios dos asanas. O que ficou? Eu quero que a gente saia hoje, assim, com essa clareza sobre o que é algum benefício que ficou na tua mente dos asanas. Vamos colocar alguma palavra, o que veio, o que você guardou né, dos benefícios sobre os asanas que a gente está lendo. Didi, posso falar em vez de escrever? Pode também. É que eu não enxergo direito e está escuro, eu estou no celular. Bom, o que ficou, a grosso modo, os benefícios, né, a importância dos asanas, o equilíbrio dos hormônios, né, como os asanas visam no Tantra Yoga, como eles visam a estimular as glândulas endócrinas, que coincidentemente Ficou maiores mudo? vórtices. Del. Estão me ouvindo? Foi o fone que acabou a bateria. Estão ouvindo? Sim. Acabou a bateria do meu fone. Tive que tirar do Bluetooth. Coincidentemente, né, as glândulas endócrinas estão localizadas nos 7
vórtices de energia maiores, que são os chakras, né, que são mais que 7, né, mas o encontro dessas energias maiores estão, coincidentemente, próximo dessas glândulas endócrinas, e esse estímulo em que o Tantra Yoga traz para essas glândulas, a grosso modo, neurocientificamente falando, elas secretam os hormônios, e esses hormônios vão sintetizar os neurotransmissores. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar endorfina, serotonina, substância do prazer, oxitocina. Então, essas químicas cerebrais que às vezes também estão em desequilíbrio, trazendo muitos transtornos para a vida da pessoa, o estresse, a gente já sabe, né, que é mundial, justamente por conta desse cortisol, né, essa glândula, esse hormônio sendo muito liberado no nosso organismo, causando esse desequilíbrio. Então, esses asanas, né, que já estimulam aqui os próprios asanas de torções, quando você respira na torção, você está massageando órgãos, lugares deles que não são massageados, estimulando essa excreção de toxinas, né, os asanas de torção servem também para isso. Então, o que fica, para mim, é isso, é essa biopsicologia do Tantra Yoga, né, a nível corpo, não estou nem falando da filosofia, estou tentando simplificar. Certo, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos que responderam também. Perfeito, perfeito. Tá ótimo, gente. Só para a gente concluir com os benefícios e a gente poder ir finalizando o nosso encontro, então. Entre os benefícios fisiológicos, então a gente ressaltou, ok, é a questão hormonal, é a questão de mudança de padrão mental, né? O que a gente chama de tendência mental ou vritis, uma expressão no sânscrito, tá? Então, uma fisiológica, né? A gente está falando de relaxamento e tonificação do sistema nervoso, revitalização e desintoxicação das articulações, manutenção da flexibilidade corporal, especialmente da coluna vertebral, estimulação da circulação sanguínea e linfática, melhora na respiração, tá? Então, são benefícios amplos, né? Perfeito. Oi? É perfeito. Perfeito, sim. Né, todo mundo, quem pratica um pouquinho, vai ter alguma experiência, algum relato para trazer, né? Eu tinha indicação, por exemplo, de cirurgia, eu fui pré-diabética, tudo por conta do meu estresse, da minha ansiedade, um problema de coluna que eu tenho de nascimento e eu consegui reverter inúmeros danos. Então, os benefícios são físicos, mas lembrando, o mais importante são esses benefícios psíquicos, tá? Dessa transformação hormonal, né? Cada uma das glândulas, né, como tireoide, paratireoide, então secreta hormônios, né? E esses hormônios produzem essas alterações mentais e comportamentais, tá? E tem um exemplo que na apostila de vocês vai falar, por exemplo, o exemplo da hipoglicemia, que é decorrente de um mau funcionamento do pâncreas. Quando a gente... Peraí, que o microfone aberto. Se alguém, as meninas puderem fechar aí, para mim eu não consigo achar. Ah, tá, já fechou. Quando a gente, por exemplo, trabalha nessa asanas que trabalham o Manipura, a gente vai estar massageando as adrenais, mas também o pâncreas, né? Então, o meu caso era exatamente esse, né? Eu tinha ansiedade, né? Então, meu pâncreas também já estava funcionando mal, né? E como consequência, a ansiedade se manifestava, né? Quando eu comecei a praticar os asanas, manipulando essa região, o meu pâncreas voltou a funcionar normalmente, né? A minha ansiedade foi sendo curada e eu que tinha inclusive desenvolvido hipoglicemia, regulei totalmente os índices de glicose no sangue. Então eu estava desenvolvendo não só a ansiedade, padrão mental decorrente dessa desarmonia na região, como doença, né, física, né? O pré-diabetes, a condição que eu estava, tá? E o que é decorrência, por exemplo, dessa hipoglicemia, né, desse desequilíbrio de açúcar no sangue, né? Muitos são os problemas comportamentais, como depressão ou hiperatividade ou algum fator de estresse e mesmo comportamentos antissociais. Hoje em dia a ciência já comprova isso, tá? Tem uma pergunta aqui no chat da Débora. Hum. Não sei se ela viu ali que respondeu. Minha tireoide está desregulada. Quais são os asanas indicados para essa regulação dessa glândula?
Normalmente Perfeito. posturas que vão pressionar e que vão superestender aqui. Então a gente tem duas posturas bem marcantes, né? Que é a Sarvangasana, a postura da vela, e a postura do peixe, que é o Matsyendrasana. Nós vamos aprender mais adiante nos módulos. Uhum. Mas exatamente, são posturas que vão pressionar essa região, né? Exatamente aqui. Uhum. Perfeito, Didi. A E Aline agora Sim. levantou a mão também? fala, quem que pediu? Sim, eu, Aline. Fala, Aline. Uma dúvida com relação a esses últimos asanas que a gente fez. Eu tive uma lesão recentemente em novembro, tive uma entorse no joelho. Então, eu queria saber, assim, quando a pessoa ela tiver alguma restrição no joelho, qual delas que seria mais indicado, ou se tem alguma outra postura também que dá para fazer a meditação sem afetar tanto o joelho. Ah, tá. Claro, por causa. Agora eu fiquei pensando qual as últimas, as posturas de meditação, né? Aline, se tu não pode flexionar o joelho, né? Tem a outra opção, que é a postura de virasana, mas acredito que talvez tu também não possa, que é essa. Imagino que não também. Pode? Essa, se tu pode, essa pode ser. Tem gente que Essa medita. É pior, né? é o pior para mim. Sim. Tu pode ter as pernas esticadas, Aline. Tu pode também sentar numa cadeira, né? Que tu alinhada, onde tu pode apoiar os pés no chão. Então, a gente tem os ideais, mas né, a gente vai buscar chegar naquilo que é mais importante, atender aquilo que é mais importante. O que que é mais importante na meditação? A coluna alinhada. Às vezes, então, eu vou sentar na cadeira, se não puder sentar no chão, mas a coluna vai estar alinhada. Às vezes eu vou deitar, né? Que é a última opção, porque a gente acaba pegando sono, é difícil meditar deitado, né? Mas pelo menos a minha coluna vai estar alinhada, tá? Mas boa pergunta, é isso, vamos conversando. Essas aulas é também a gente tirando essas dúvidas para melhorar nossa prática, tá bom? A Tainá disse, né, que está sem menstruar desde dezembro. Tá tudo normal, mas ela, né, ninguém conseguiu encontrar nenhum problema e só que, né, do decorrência disso. Sim, por favor, tu pratica, Tainá, a partir de hoje esses dois asanas, Yoga Mudra e Bhujangasana, que são centrais. Amanhã a gente vai praticar de novo o Dirga Pranam, que a gente praticou de manhã hoje, que também é excelente para casos, né, de irregularidades menstruais, e Kaushik, a dancinha que a gente fez de manhã. São 4 dicas quentíssimas de yoga terapia para quem está com uma Uhum. irregularidade menstrual. Uhum. Uau. Ok? Para finalizar, pessoal, e a gente ir para nosso encerramento, eu queria terminar esse trechinho aqui das nossas leituras. Tem muita coisa legal dentro da apostila para ler. Claro que a gente não vai ficar podendo ler tudo, né? Vocês que vão ter depois esse prazer de estudo e pesquisa em casa. Mas esse trechinho aqui final eu gostaria que a gente pudesse ler junto também. Aqui, ó. A seguir, uma relação mais detalhada dos benefícios fisiológicos diretos. Já que a gente enfatizou tanto nos benefícios hormonais, psíquicos, eu queria que a gente também pudesse ter bem clareza de tudo que a gente vai estar fazendo em termos mais fisiológicos, tá? É, Devamitra, tu tá pertinho aí do computador? Deixa eu ver. Eu vi que tu estava antes, agora já vi. Tu pode ler para nós esse da respiração? Sim, posso. Tá me ouvindo? Tá me Sim. ouvindo? Tá. Respiração. Uma boa respiração é fundamental para o praticante de meditação. A respiração é relacionada com a paz de espírito e é vital para levar energia a partir do ar. Cada postura incorpora a respiração profunda em seus movimentos. Isso comprime e expande algumas áreas dos pulmões que normalmente não são utilizadas. O resultado é o rejuvenescimento de células do pulmão, o que, por sua vez, aumenta a quantidade de oxigênio inalado e da energia interna do corpo. Exercícios que envolvem o tronco também desenvolvem o peito e músculos do diafragma, o que facilita uma melhor respiração. Perfeito, obrigada. Pessoal, na Índia eles têm um dizer, né, uma expressão, que é a gente vive, cada um nasce com o número X de respirações. Então, se a gente respira acelerado, a gente vai chegar nesse número X antes. Se a gente respira devagar, mais consciência, a gente vive mais, né? Demora mais para chegar nesse número X de respirações que a gente teria.
A gente sabe, né, que a respiração é central. Então, para meditação, mas para tudo na vida, para controle emocional, para paz e os asanas naturalmente. Então, às vezes a gente fala, eu não consigo respirar com muita calma, minha respiração é acelerada, ou a minha respiração é curta. A gente vai praticar bastante respiração também nas nossas aulas didáticas. Minha respiração está só aqui, né? Eu faço curtinha. É, e os asanas vão estar me fazendo, né? Na medida que eu estou movimentando e inspirando para mover de determinada forma, né? E exalando para mover de determinada outra forma, vai estar me ajudando a regularizar a minha respiração, tá? Tainá, Tainá, vi que tá na de frente do computador também. Tu pode ler para nós ali do sistema nervoso? Deixa eu só subir aqui para a gente pegar ali inteiro. Uhum. Um minutinho. Sistema nervoso, asanas não são cansativos, pelo contrário, eles funcionam para relaxar o sistema nervoso, aumentar e ajudar o fluxo de energias sutis do corpo. Exercícios de yoga atuam sobre uma área muito importante, a coluna vertebral, que está ligada ao sistema nervoso central. Os asanas mantêm as vértebras e fibras nervosas devidamente ajustadas. Só um minutinho. O fortalecimento do sistema nervoso ajuda a superar a fadiga mental e os obstáculos que são causados pela debilidade nervosa, já que os nervos não podem tolerar um estímulo sensorial violento. Então, algo que é bem típico quando a gente vai diferenciar exercício físico convencional e asanas, tá? A gente normalmente sai de um exercício convencional cansados, né? A gente, né? E é bom, isso é importante, não estou dizendo que não é importante, é super importante. Mas a prática de asanas, ela visa fazer com que a gente ganhe energia. Então, a gente deve sair de uma prática de asanas reenergizado. Se você sair cansado, liga milhões de luzes atentas para saber se essa prática, que supostamente seria um yoga, às vezes é só um exercício físico que se vale de posturas físicas do yoga. Então, como é que você está praticando? Por isso que, por exemplo, o Yoga Mudra, a primeira que a gente fez, que a gente flexionou o tronco à frente, a gente tem que praticar devagarinho. A gente inspira e a gente exala. Mesma coisa Bhujangasana, eu vou subindo devagar, sentindo a cobra. Eu vou estar respirando lento, eu vou estar alongando lentamente o corpo, eu vou estar me reenergizando, tá? Então, os asanas não devem ser cansativos, não devem consumir energia, eles devem preservar e me dar energia, tá bom? Aline, tu também tá aí no eu tô vendo que as carinhas que estão perto do computador, eu já tô pedindo para ler. Tu pode ler sobre circulação? Posso sim. Circulação do sangue. Muitas das posições enviam sangue para áreas geralmente carentes do fluxo de sangue forte, obtendo o efeito rejuvenescedor. Por exemplo, a vela permite um aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro. Também, também conduz mais sangue para a área da tireoide, de modo que, quando alternar a posição vela com o peixe, o sangue flui de volta durante essa última. Isso incentiva e ajuda a função da glândula tireoide. Então a gente fala, né, exatamente que essas posturas que a gente coloca as pernas para cima, elas rejuvenescem, né? Que a gente está mudando o fluxo sanguíneo. Mas algo que é bem importante, a gente não recomenda praticar posturas com as pernas para cima que não tenham essa proteção aqui, ó. Na vela, é uma postura que a gente vai ficar com isso aqui. Pescoço, cabeça, ombros ficam no chão. Então, eu vou pressionar essa região. O fluxo sanguíneo virá até a cabeça, mas do pescoço para a cabeça, o sangue entra com reduzida velocidade, porque eu tenho esse bloqueio, tá? E isso é seguro para nós. Nosso sistema nervoso hoje em dia é mais sutil e, portanto, essa é a forma mais adequada de praticarmos invertidas, ao contrário de a gente ficar com o topo da cabeça no chão. Eu já pratiquei muito dessas posturas, mas depois estudando, né, já não me sinto mais tão à vontade. Vamos finalizar. Eu posso ler membros e articulações, e aí alguém que está aí pertinho já fica preparado para ler o último ponto, tá bom? Para a gente já ir para a nossa meditação. Então, os membros e articulações, a maneira pela qual os asanas esticam os membros e articulações não são geralmente realizadas em outras atividades diárias. Por isso, então, que a prática de asanas remove depósitos de toxinas das articulações, mantendo o praticante livre de artrite e reumatismo ao longo da sua vida, né? Que é uma doença muito frequente, especialmente para mulheres, que é decorrência, então, de toxinas nas articulações. Mas a gente vai estar beneficiando isso.
tá? E quem pode ler sobre os órgãos internos? Leio, posso ler. Obrigada. Órgãos internos. As posturas do yoga têm um efeito terapêutico sobre o coração, fígado, rins, pulmões, estômago e intestinos, massageando e reforçando a sua função. A pressão sobre o órgão gera uma tensão que equilibra a sua atividade. O órgão fraco torna-se mais forte, o preguiçoso mais vital. O hiperativo é regulado e controlado corretamente. Obrigada, querida. Eu vi que alguém estava com uma mãozinha. Alguém quer falar algo? Eu vi que Era no chat. eu, Lid. E aí, tu quer falar, Pavitri? Sim, eu queria só fazer um comentário que você falou que a gente precisa fazer com cuidado as asanas. É, eu sempre, quando eu faço o Abhyangasana, eu sempre sentia no meu cotovelo esquerdo, é tipo um choquezinho, assim. E aí eu pensei, daí eu cuidava, não forçava, fazia a alta postura que era da esfinge. Só que eu pensei assim, não, eu preciso me desafiar um pouco. Eu vou enfrentar esse desafio. Só que eu me machuquei, e machuquei feio. Então, assim, tipo, agora eu tive que ficar uma semana sem poder fazer nada, inclusive chique. Então, às vezes, é o que eu pensava, não, eu preciso passar essa fronteira, senão eu vou procrastinar. Mas às vezes não é, né? O corpo, ele é sábio. Então, ele mostrou que eu tinha alguma fragilidade ali que no momento eu não podia forçar. E eu acabei machucando e não foi nada legal. Só queria dar essa experiência, assim. Machucou praticando asanas. Sim, de machuquei. Claro, depois eu estava machucada, eu forcei fazendo uma outra atividade no jardim, daí estourou o restante, né? É por isso que eu digo, pessoal, às vezes é difícil achar esse ponto de equilíbrio entre se desafiar um pouquinho e se cuidar. Na dúvida, se cuida. Na dúvida, vai devagar, tá? A gente não precisa se lesionar com yoga, não é esse o caminho, tá bom? A gente vai estar massageando, a gente vai estar gerando os benefícios devagarinho chegando lá, mas eu entendo que às vezes é difícil, né? A gente saber qual que é o limite. Pessoal, dúvidas? Estou muito feliz de a gente estar aqui finalizando o nosso sábado. Passou rapidinho, logo a gente finaliza já um primeiro módulo, gente. É muito rápido e a gente aprende tanto, né, para o nosso desenvolvimento. Tá todo mundo bem? Quero ver as carinhas aqui, quero ver se vocês estão bem, né? Estão bem, estão sorridentes, estão de boa. Eu estou feliz, vocês estão bem? Que bom, que ótimo. Que ótimo ver vocês. Então, nos encontramos amanhã. Didi Shivani vai fazer um encerramento legal, carinhoso, gostoso para nós, Didi. Isso, a gente tem aqui a Aradhana, né? A Aradhana perguntaram quem que é que cantou aquela música linda no relaxamento, e aí agora sim você vai poder se apresentar, né? Já estão querendo te convidar para ir, acho que para o norte, eu acho. Namaskar, gente, uma alegria estar Namaskar. aqui. Eu participei um pouquinho ouvindo, não deu para interagir muito, mas tudo que eu aprendi aqui foi muito precioso. Estou bem feliz de ter sido convidada para acessar um pouquinho o conteúdo, porque também chegar na hora de cantar, a gente não sente o clima, né? Então, procurei chegar um pouquinho antes para sentir o que estava acontecendo e aprendi bastante. Vocês me inspiraram muito, Didis. Namaskar, Obrigada pelo gratidão. convite. Gratidão. Então, depois de bastante conteúdo, né, técnico, vamos nos deleitar um pouquinho com a música e eu vou fazer uma canção devocional e também um convite para a gente soltar um pouco o corpo. Então, à medida que eu for cantando, se alguém quiser já se levantar e estender o corpo e começar a colocar um pouco de ritmo, tá? Fica à vontade, tá bom? São as canções devocionais desse caminho espiritual que vai contribuir também para essa constituição nossa, desse ser que não só cuida do aspecto físico, né, mas que está atento a essa necessidade de sutilizar todo o ser, toda a mente, o espírito, as emoções. Então, as canções devocionais ajudam nesse sentido. E se alguém
sente um pouco travado para dança, levanta igual que eu vou passar uma dança bem fácil, todo mundo consegue. Cada flor nasceu pra ti. Cada estrela brilha por ti. Cada rio nasce de ti. Cada coração te pertence. Cada átomo dança por ti. Eu danço também. Eu danço também. Cada criança ri por ti. Cada espírito volta a ti. Cada ser ama a ti. Cada coração te pertence. Cada átomo dança por ti. Eu danço também. Eu danço também. Eu danço também. Eu danço também. Agora a Didi Shivani vai orientar aí na dança pra gente aproveitar mais, tá bom? Eu vou ficar bem suavezinha só com o violão e ela vai orientando. Batendo a ponta do dedão do pé, o mesmo movimento das pernas. A gente levanta os braços para cima. Pega conexão Dá para te ouvir. Pressionando os joelhos, batendo a ponta do dedão do pé. Posso toca a ponta do dedão do pé no chão. Estão me ouvindo? Dá para te ouvir de longe. Não conseguimos ouvir as duas, porque tá Eu vou parar então, aí a Didi Shivani vai ensinar a dança, Lalita Mármica, vai ficar bem claro, e depois a gente dança juntos, tá bom? Ok. A dança Lalita Mármica é a dança inventada pela esposa do Shiva, é uma dança muito devocional que traz essa conexão com a entrega, né, a espiritualidade. Então, é batendo a ponta do dedão do pé, atrás do calcanhar e alternando, flexionando os joelhos. Aí as mãos são cheias de pontos energéticos e a gente direciona para cima, né? Com esse sentimento de entrega, de conexão mesmo com a consciência cósmica. E fechamos os olhos, se concentrando aqui nesse centro energético do topo da cabeça. E no momento que a gente fecha os olhos, concentra aqui nesse chakra, a gente canta junto para que todo o nosso ser vibre esse amor infinito, né? Porque esse som Babanam Kevalam tem uma vibração de amor cósmico infinito. Então, assim que a gente dança, é a dança muito espiritual, muito devocional, desperta esse doce sentimento de amor. Agora vamos dançar e cantar junto. Babanam Kevalam. Babanam Kevalam. Babanam
Vamos sentando em postura de meditação. Gratidão, Aradhana. Mantenha a coluna alinhada.
Devagarinho, a gente vai retornando a consciência aqui do corpo, desse espaço, de onde estamos. Respira profundo. Muito bem, gente. Aos poucos, quando sentir, pode ir abrindo os olhos. Eu sei que quem pratica já a meditação ficou querendo mais um tempinho, mas em respeito a quem está começando, a gente vai devagarinho, crescendo o nosso tempo de meditação, né? Gratidão, foi lindo estar com vocês hoje. Aradhana, pelo amor de Deus, eu quase saí voando quando eu sentei para meditar. Eu pensei, eu vou ter um samadhi, eu vou levar essa mulher para morar comigo. Coisa mais deliciosa, meu Deus, que lindo. Obrigada, querida, foi demais. Gente, a gente tem um grito no Tantra Yoga que significa, onde a gente diz em sânscrito, vitória, a consciência suprema, né? Vitória é aquilo que a gente verdadeiramente é. E aí a gente responde vitória, só que em sânscrito. Em sânscrito, vitória é Jai. Então eu vou dizer vitória, consciência suprema, e vocês vão responder Jai, tá? Então, vamos abrir os microfones? Eu quero ouvir todas as vozes para a gente gritar junto e criar essa energia gostosa para o final da nossa noite. Deus, voltei. Vai fazer o grito aqui, Didi. Parampita Baba aqui! Jai! Jai! Amanhã, às 7 horas. Meu computador se iluminou depois do Kirtan, não quis mais funcionar. Gente, boa noite. É Bom isso. Tinha que ter descanso. dormido Nos de vemos novo, Didi. às 7. Namaskar. Gratidão. Quero ouvir Namaskar, bom descanso. Boa Namaskar, noite. pessoal. Até amanhã. até amanhã. Até. Acho que meninas interrompam a gravação Cara, o e computador travou mesmo. Não tô conseguindo.